Olá, meu nome é Shirley Alves de Almeida, eu sou psicóloga na cidade de Itajubá, Minas Gerais. Me propus a estar fazendo alguns vídeos, diante desse contexto que estamos vivendo por conta do coronavírus e falei sobre ansiedade, falei sobre medo, que são dois sentimentos que pegou todo mundo, né? Mas isso é normal, isso faz parte diante da crise que estamos vivendo. O que não pode é ultrapassar o limite. A gente fica sabendo de algumas situações que acontecem, que a gente vê que a pessoa realmente ela ultrapassou o limite. Eu vou estar falando um pouquinho sobre isso. Hoje o meu tema é sobre saúde emocional. Como conseguir ter um equilíbrio e resgatar essa saúde emocional frente a esse contexto? Uma amiga comentou comigo que nos Estados Unidos a filha dela presenciou duas mulheres brigando por conta de papel higiênico. Fiquei sabendo de um outro caso em Portugal que uma pessoa no supermercado roubou as coisas que estavam no carrinho da outra pessoa. Então, assim, são coisas que a gente vê que a pessoa realmente, o medo tomou conta, ela ultrapassou esse limite. Ela está pensando só nela, só no bem-estar dela, mas está todo mundo precisando se proteger, está todo mundo procurando fazer o seu melhor. Então a gente tem que manter esse equilíbrio pensando não só na gente, mas no próximo também. Esse equilíbrio, quem vai falar um pouco sobre isso é o John Nash. Ele fala sobre esse desequilíbrio que acontece, que cada um começa diante de uma situação catastrófica, a pessoa começa a prever o que o outro pode fazer de exagerado e ele começa a ter atitudes em cima daquele desequilíbrio do outro. Então, se eu penso que vai faltar, que todo mundo vai lá, vai comprar tudo do supermercado, então eu já entro em apavoramento, vou lá e compro o máximo que eu puder para poder me precaver. Quer dizer, o outro nem teve essa atitude, eu já estou com medo daquela atitude, esse é um desequilíbrio, né? E contrário de Kant vem falar exatamente o contrário, né? Quando ele fala daquele imperativo categórico, que eu preciso ter um equilíbrio emocional tal que eu influencie o comportamento das outras pessoas. E na verdade, o saudável está no equilíbrio, nem tanto lá, nem tanto cá. Eu sempre falo isso. Eu não sou responsável sobre o comportamento das pessoas, eu sou responsável pelo meu comportamento. Então, o que eu posso fazer para viver da melhor maneira que eu puder, para evitar a propagação desse vírus dentro da minha casa e fora, eu preciso fazer. E se eu preciso fazer compras, né, e manter o suprimento alimentar dentro da minha casa, eu preciso fazer. Mas eu não posso esquecer que eu vivo em comunidade. O outro também precisa fazer isso, sem ultrapassar o limite de ninguém. Né? A falta de limite está quando a pessoa ultrapassa o limite e avança no espaço do outro, né? Então, nós temos que, na verdade, diminuir, achatar essa curva, né, da propagação do coronavírus, que tem assustado todo mundo. Então, é a nossa responsabilidade estar dentro de casa e procurar cuidar não só da nossa saúde física, mas também da nossa saúde emocional. Então, esse vídeo eu vou estar falando sobre essa saúde emocional, né? O quanto é importante você buscar e manter esse equilíbrio emocional. Então, o comportamento, queria falar não só do social, né? Que é essa questão de respeitar o espaço do outro, mas também falar do equilíbrio emocional dentro de casa. E aí existem duas situações. Existem aquela família que está todo mundo junto, pai, mãe, sogro, sogra, filhos, irmãos, né, cunhados, cunhadas, todo mundo junto e precisa ter uma saúde emocional para poder conviver de forma adequada,
E também existe uma outra situação daquele que está realmente sozinho dentro de casa, que não tem outra pessoa, ele está sozinho, né? É possível buscar uma saúde emocional frente a essas duas situações? Com certeza. Quando a família tem mais pessoas junto, houve uma quebra da rotina. Porque antes saía de casa, tinha horário para sair, vai trabalhar, vai buscar filho na escola, tem toda uma rotina onde só o fato de sair um pouco já esparece, já relaxa. Então se começa uma situação meio delicada, eu vou trabalhar agora, depois a gente vê isso, e aí até respirar, até mudar o assunto da cabeça, isso já traz uma certa tranquilidade, já consegue retomar, né, a relação. Agora, quando está junto, todo mundo dentro de casa, e o tempo todo tendo que falar sobre tudo, tendo que conversar sobre tudo, se esbarrando o tempo todo, o que precisa fazer? Precisa estabelecer novas rotinas. Então, estabelecer horários, né? Existe aquele momento que todo mundo vai ter que entrar no ritmo das tarefas domésticas. Não pode deixar só uma pessoa se sobrecarregar. Lembrando que onde existe um sobrecarregado, existe sempre um folgado. Se dividir as tarefas, todo mundo fizer a sua parte, pronto, não tem discussão, não tem encrenca por conta disso. É preciso também ter o momento do lazer da família. Esse é o nosso momento de Netflix, esse é o nosso momento de jogar um joguinho. Isso faz parte, isso é muito importante fazer nesse tempo que está todo mundo muito próximo. Mas é também muito importante que você tenha o seu momento sozinho, sabe? Para uma meditação, para uma oração, para você refletir, ficar sozinho com você mesmo, ler alguma coisa que te faça sentir bem. E assim, respeitar você mesmo nesses momentos que você está ansioso, que você está com medo. Não é ignorar esses sentimentos. Esses sentimentos, eles não podem ser ignorados. Eles têm que ser respeitados. Você tem que parar, ter um momento com você mesmo e olhar para dentro de você e fazer perguntas e conversar com você. Por que eu estou me sentindo assim? Qual é meu medo? O que eu tenho receio de que aconteça? E quando você faz isso, quando você tem esse olhar para você mesmo, isso já acalma o seu coração, já aquieta o seu coração. Então você precisa, além disso, uma outra dica que eu dou, né, escreva sobre os seus sentimentos. Se você vê que está muito pesado, às vezes são situações que eu não tenho como falar com ninguém sobre isso, então escreva, ponha toda aquela dor, toda aquela emoção, tira um pouco de dentro de você, de dentro da sua mente e ponha no papel, num caderno, faça um diário. Sim, faça um diário muito bem guardado, ninguém precisa ver, né? Mas é importante que você tire de dentro de você e coloque ali. Eu tenho falado todas as vezes sobre a importância de você, o quanto é importante você vigiar as redes sociais. Né? Hoje acaba que você está sozinho em casa ou você está com outras pessoas em casa, mas hoje eu tenho tempo e eu vou ficar olhando redes sociais. Então é muito perigoso isso, porque você está vigiando o seu físico, né, a sua saúde física, mas você não está vigiando a sua saúde mental. Então é importante que você selecione aquilo que você vai permitir que entre na sua mente, porque você pode vir a perder totalmente o equilíbrio se você ficar permitindo ser injetado com tanta informação ruim. Então estabeleça um momento, um horário, né? Antigamente a família sentava para assistir Jornal Nacional, né? Então era aquele momento que ia ficar sabendo das notícias. Separa um horário, esse é o horário que eu vou dar uma olhadinha e ver o que eu quero assistir, o que eu não quero assistir. Fora disso, evite estar olhando tanto em redes sociais. Queria falar também sobre a pessoa que está sozinha em casa. Né? Muitas vezes isso causa uma certa revolta em alguns,
porque se sente obrigado, não foi uma escolha estar dentro de casa, está sendo obrigado a estar dentro de casa. E é interessante que tem uma história que é de um filósofo, né? Ele chama Zenão, que ele chama. Deixa eu pegar ele aqui, essa história que eu achei muito interessante. É um filósofo etóico. E ele conta uma história que eu achei muito interessante de um cachorro que foi atrelado a uma carroça. E ele não queria estar ali atrelado, amarrado àquela carroça. A carroça começa a andar e ele fala, eu não vou aceitar isso, eu não admito isso. E ele começa a lutar, se debater com aquela corda e a carroça andando e vai arrastando ele caminho afora. Ele vai acabar se machucando muito. Mas tem um outro cachorro que é o cachorro sábio. Ele também não quer estar naquela carroça, mas ele é sábio, sabe que ele não tem saída, ele não tem o que fazer. Então ele pensa bem e fala, ó, já que eu não tenho saída, eu vou aproveitar o passeio. Então assim, o que pode ser feito quando a pessoa está sozinha? Hoje, né, graças a Deus que existe a rede social, então vamos estar fazendo bom uso da rede social. Se tem parentes, familiares longe, entra na rede social, né, combina de almoçarem junto, coloca ali o celular com o WhatsApp em vídeo, de preferência em vídeo, porque ainda que a gente pense, mas parece uma coisa tão boba, tal, né? Não, você não faz ideia no resultado, quanto isso mexe com o nosso no nosso emocional. A gente se sente realmente em família, se sente próximo a amigos, né? Converse bastante por vídeo, é uma forma de se proteger e é uma forma de estar junto com outras pessoas, né? Fica aí essas dicas para hoje, né? De como fazer para manter esse equilíbrio, essa saúde emocional, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima!